Olá, meu querido irmão, prazer estar aqui com você e vamos aqui então, mais um dia, estudar a palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Atos e para hoje o nosso foco será Atos, capítulo 4, do versículo 23 ao versículo 31. E aqui, meus irmãos, nesse texto, nós veremos aqui um modelo de oração. Nós veremos aqui que depois de toda aquela problemática de Pedro e João comparecerem perante o Sinédrio, serem ameaçados pelo Sinédrio, serem ameaçados para que não falassem mais o nome de Jesus Cristo, eles confrontaram de uma maneira vigorosa o Sinédrio, dizendo que importa obedecer a Deus do que aos homens. Então eles voltaram para o grupo de cristãos. E, meus irmãos, naquela reunião, naquela localidade, a igreja fará, então, uma oração. E essa oração nós analisaremos aqui. Então, nós veremos um modelo de oração. Uma boa atividade para você fazer na sua casa é você observar as orações que estão escritas na Bíblia, desde orações do Antigo Testamento, orações do Novo Testamento, e você fazer um comparativo e perceber ali talvez um padrão que cada um segue, perceber ali a liberdade que cada um tem ao falar com Deus, perceber ali modelos que você pode estar usando como exemplo para fazer a estrutura, vamos dizer assim, da sua oração. E a gente então verá aqui mais um desses modelos que a Bíblia mostra para nós. A igreja do Senhor Jesus orando, reunidos, para que Deus possa dessa maneira atender aos seus pedidos. Então vamos lá fazer essa análise. O versículo 23, então, aqui de Atos capítulo 4, irá mostrar para nós a problemática, o cenário em que eles estavam vivendo e o cenário que os motivou a eles fazerem esta oração posterior. Diz assim o versículo 23. E solto eles, Pedro e João, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais, os sacerdotes e os anciãos. Então Pedro e João, quando saíram daquele sinédrio, quando eles saíram, porque eles estavam presos, quando eles saíram daquela localidade, então eles foram encontrar o grupo de crentes e abriram o jogo, falaram o que eles passaram naquele dia ou naqueles 2 dias, tudo que aconteceu ali. Então, a problemática estava sendo exposta diante dos cristãos. Diante dessa problemática, a igreja é levada à oração. Meus irmãos, isso é uma lição para nós. A primeira lição é, nós devemos orar sempre. Como a Bíblia diz, orai sem cessar. Mas diante de cenários problemáticos, diante de barreiras, diante de gigantes, diante de muralhas, a igreja ela deve estar orando mais intensamente. É o que vai acontecer aqui. Diante de uma problemática que aconteceu, a igreja vai orar com mais vigor. E eles estarão orando juntos aqui nessa ocasião. Olha só o início da oração deles. A primeira lição que nós aprendemos na oração deles aqui é que nós devemos reconhecer a grandeza de Deus. E é isso que eles fazem no versículo 24. O versículo 24 diz assim: E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e que tudo neles há. Meus irmãos, nessa oração eles iniciaram reconhecendo a grandeza de Deus. Aqui conheceram o poder criacional do Senhor. A mente deles voltaram para Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. E eles reconheceram que eles estavam orando para o Deus que fez os céus e a terra. O Senhor é o Criador e o Senhor é Senhor de tudo que existe. Então eles estavam reconhecendo a grandeza do Senhor. Em nossas orações é interessante que nós também façamos isso. Porque diante de um grande problema, nós apresentamos esse grande problema para um Deus que é muito maior. A gente precisa reconhecer a grandeza do nosso Senhor para que os nossos problemas não sejam tão grandes assim. Diante da grandeza de Deus, os nossos problemas serão diminuídos. Diante da grandeza do Senhor, qualquer problema que a gente esteja passando, ainda que seja grande aos nossos olhos,
mas comparado com Deus, ele não é grande. Então é interessante que a gente reconheça a grandeza de Deus para que você possa enxergar que a realidade diante do nosso Deus, ela é menor. Os problemas diante do nosso Senhor, os problemas são menores. Então é interessante que na sua mente, no seu coração e a sua fé leve você a enxergar que Deus ele é maior do que qualquer situação que nós estejamos passando. Olha só então o versículo 24, agora nós somos levados a reconhecer a grandeza de Deus no versículo 24, mas o versículo 25 e 26, nós somos levados a reconhecer a veracidade da Bíblia. Olha só o que diz o versículo 25 e 26, na continuação da oração deles. Que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se juntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Meus irmãos, na continuação da oração deles, eles citam o Antigo Testamento, eles citam a Bíblia. O que eles estão fazendo aqui? Eles estão reconhecendo que a Bíblia é exata. E eles estão usando a Bíblia como base da sua oração. Meus irmãos, em nossas orações, nós também devemos reconhecer a exatidão das Escrituras. A gente pode citar as Escrituras. A gente pode citar as Escrituras enquanto estivermos orando. A gente pode citar as Escrituras porque Deus se agrada que nós citemos a palavra dele. Por quê? Quando nós citamos a palavra de Deus, nós estamos reconhecendo a Bíblia é exata. Nós estamos reconhecendo a veracidade das Escrituras. Nós estamos como se fosse lembrando Deus das palavras que ele disse. Então, Deus ele se agrada quando nós citamos as Escrituras, porque dessa maneira a gente está mostrando, Senhor, o Senhor disse isso, e isso aconteceu. O Senhor disse isso, então eu espero que isso aconteça também na minha vida. É interessante que você tenha as profecias na sua mente, que você tenha as Escrituras na sua mente. E você fale, Senhor, assim como o Senhor fez com Abraão, assim como o Senhor fez com Isaac, com Jacó, assim como está escrito lá, rogo-te que faça assim também comigo. É interessante que a gente tenha a mente, a Bíblia, que a gente tenha a Bíblia em nossa mente para que nós possamos dessa maneira também citá-la em nossas orações. E além de reconhecer então a grandeza de Deus, além de reconhecer a veracidade da Bíblia, a gente também vai reconhecer aqui a atualidade da Bíblia. É o que eles vão fazer na oração deles. Olha só o que diz aqui o versículo 27. Diz assim: porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel. Meus irmãos, sabe o que eles fizeram aqui nessa oração? Primeiro eles olharam para a Bíblia e perceberam uma profecia. E eles olharam agora para a atualidade e perceberam que a Bíblia se cumpriu. É interessante também que nós sejamos levados a reconhecer a atualidade da Bíblia, que nós possamos aplicar a Bíblia no nosso contexto e falar isso em oração. Se você está passando por dificuldade, uma tribulação, você vai olhar para a Bíblia e lembrar daquele versículo que Jesus falou, no mundo tereis aflições. E você vai olhar para os seus problemas e vai dizer para Deus, Senhor, eu sei que o Senhor disse isso, que no mundo nós teremos aflições e eu estou tendo aflições. Eu estou passando por lutas, estou passando por dificuldades, estou passando por dificuldades no casamento, na família, no emprego, na vida financeira, na vida espiritual. É interessante que você coloque isso porque você vai estar reconhecendo também não apenas a veracidade das Escrituras, mas também a atualidade e a aplicabilidade das Escrituras para os nossos dias. Teve um dos grandes pregadores que disse que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Olha só que interessante. Infelizmente, nós vivemos numa era em que as pessoas e o mundo, e infelizmente as igrejas, tendem a enxergar a Bíblia como um conteúdo do passado, que não tem aplicabilidade para os nossos dias, que não vale mais para os nossos dias, e que a gente não deve tentar forçar os textos da Bíblia aplicando para os nossos dias. Não, meus irmãos, a Bíblia é atual. A Bíblia foi escrita
há 2000 anos atrás, ela terminou de ser escrita, mas ela é atual até os dias de hoje e sempre será atual. Ela fala do futuro, ela já fala do período do fim, ela é aplicável para nós hoje, ela fala hoje, fala aos nossos corações. Ela diz como que o mundo, o cenário do mundo seria nos dias de hoje. A Bíblia fala que no final dos tempos nós viveríamos dias difíceis. E hoje nós olhamos para os nossos dias e percebemos, a Bíblia acertou. A Bíblia disse que nós viveríamos dias difíceis, estamos vivendo dias difíceis. E a Bíblia não apenas joga essa informação, mas ela dá ali informações minuciosas de como seriam esses dias difíceis. E quando a gente pega a Bíblia e a gente pega o jornal de hoje, a gente percebe, a Bíblia é assertiva em tudo aquilo que ela afirma. Meus irmãos, a Bíblia não erra. É interessante que nós tenhamos esse reconhecimento também em nossas orações da inerrância das Escrituras. Mais ainda, eles, nesse modelo de oração, eles reconhecem também a soberania de Deus. Eles reconhecem a grandeza do Senhor, eles reconheceram a veracidade da Bíblia, eles reconheceram a atualidade da Bíblia e agora eles também reconheceram a soberania de Deus no versículo 28, que diz assim: levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. O 27, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. O 28, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado o que se havia de fazer. Meus irmãos, aqui no versículo 28, eles estão reconhecendo a soberania do Senhor. Já era plano do Senhor a morte de Jesus. Já estava decretado a morte de Jesus antes dos tempos eternos. Antes da fundação do mundo, assim como diz Apocalipse capítulo 13, que o Cordeiro já tinha sido sacrificado antes da fundação do mundo. Isso significa que a morte de Jesus Cristo já havia sido decretado antes mesmo do mundo existir, antes mesmo da criação do mundo. Por quê? Porque Deus ele é soberano e Deus ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Ele já prevendo e já sabendo da problemática, da realidade do pecado e do mal, ele já antecipadamente jogou a solução que foi a morte de Jesus Cristo. A morte de Cristo já estava decretada. Isso é interessante que nós possamos observar. Deus aqui nesse versículo não está dizendo que estava decretado que Herodes, Pilatos, Judas negassem e traíssem a Jesus Cristo. Não estava decretado as ações deles. O que estava decretado foi o sacrifício de Cristo. Estes homens agiram dentro da sua liberdade e do seu mau uso do livre-arbítrio. Tanto Judas Iscariotes, quanto Herodes, quanto Pilatos, todos eles fizeram mau uso do seu livre-arbítrio. Mas Deus não tinha decretado que eles fizessem tal coisa, que eles traíssem Cristo, que eles levassem Cristo para a cruz. Não foi um decreto de Deus de uma maneira ali exaustiva, fazendo com que eles fossem meros robôs. Não, eles agiram dentro do seu livre-arbítrio. O que Deus decretou foi a morte de Cristo. Isso é interessante a gente notar. E o que o versículo está mostrando aqui para nós é exatamente isso. A gente tem que fugir do determinismo calvinista, que acaba sendo contraditório, acaba sendo um perigo para o entendimento bíblico. Por quê, meus irmãos? Esse versículo aqui não está dizendo que a profecia gerou o ato. Não foi isso. Não foi a profecia que gerou o ato. Mas o ato previsto por Deus gerou, então, a profecia. Então, a profecia dizendo a respeito que pessoas trairiam a Jesus Cristo, levariam Jesus Cristo para a cruz, o ato das pessoas não foi algo determinado por Deus, mas
o ato previsto, Deus prevendo que isso aconteceria, a maneira que eles usariam o seu livre-arbítrio, gerou a profecia. Deus olhando para frente viu, olha, isso vai acontecer, então Deus lançou ali a profecia, dizendo a respeito do filho da perdição, dizendo a respeito de como a liderança religiosa ou a liderança política romana levaria Jesus Cristo para a cruz. Isso é interessante a gente notar para que você não caia neste extremismo do determinismo calvinista. Então, isso é um perigo para a interpretação e a maneira correta de se entender as Escrituras. E aqui, nós somos levados a reconhecer a soberania de Deus. E perceba, a soberania de Deus não significa que Deus é o autor do pecado, criou o pecado e determina as ações pecaminosas, como o calvinismo ensina. O calvinismo ele acaba ensinando isso, que Deus decretou todas as coisas. Os calvinistas, vamos dizer assim, mais moderados, mais brandos, vão dizer que Deus determinou todas as coisas, inclusive as ações pecaminosas, mas de uma maneira misteriosa, que a gente não sabe explicar. Onde ele não é o culpado é o homem que usa a sua liberdade para cometer esse pecado. Isso, meus irmãos, não é uma tensão teológica, isso é uma contradição teológica. Então a gente foge desse determinismo calvinista e a gente interpreta a Escritura como de fato ela é apresentada para nós. Então a gente reconhece a soberania de Deus como a Bíblia apresenta e não como o calvinismo apresenta, porque a maneira que eles apresentam a soberania de Deus é uma maneira estranha, onde coloca Deus escrevendo tintim por tintim toda a história, mas mesmo assim culpabilizando o homem pelos erros que Deus predestinou no passado. Então isso não é uma tensão teológica, como a Trindade, como a divindade e humanidade de Jesus. Não, isso é uma contradição teológica. Então essa ideia do calvinismo de entender a soberania de Deus é uma contradição teológica e não uma tensão teológica, como nós temos tensões assim na Bíblia, tá bom? Vamos lá continuar. Olha só o versículo 29. Depois de todo esse reconhecimento, reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer a veracidade da Bíblia, reconhecer a atualidade da Bíblia, reconhecer a soberania de Deus, depois de tudo isso, é que eles vão apresentar então um pedido. É que então eles vão apresentar o pedido que eles têm a fazer. E o primeiro pedido é pedir para os que estão próximos. Olha só o versículo 29. Diz assim: Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Esse foi o pedido. Eles pediram por Pedro e João. O pedido para pessoas que estão próximas. Isso fica de lição para nós também. Nós devemos orar para aqueles que são próximos a nós. Sejam familiares, sejam parentes, irmãos em Cristo, amigos. A gente precisa orar de uma maneira mais específica para aqueles que estão próximos. Por quê? Quem está próximo de nós, isso significa que nós reconhecemos as suas necessidades. Então a gente vai orar de uma maneira mais assertiva, segundo a necessidade de cada um. Então a gente pode orar por aqueles que estão próximos a nós. Mas não somente para os que estão próximos, aqueles que também estão mais distantes, como o versículo 30 diz. Ele diz assim: Enquanto estendes a tua mão para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo teu nome, do teu santo Filho Jesus. Então eles também oraram para que o poder de Deus não seja apenas manifesto na pessoa de Pedro e na pessoa de João, mas que o poder de Deus também alcance outras pessoas. Por isso que ele disse, trazendo cura, livrando os oprimidos de Satanás. Então, uma oração, vamos dizer assim, generalizada. E é dessa maneira que a Bíblia também nos ensina a orar. Não somente citando o nome de pessoas próximas, mas também orando de uma maneira geral. Orando pela nação de Israel, orando pela nossa liderança, os nossos governantes. Você não conhece o nome de todos os governantes. São muitos políticos que nós temos no Brasil. Nessa, vamos dizer assim, até nessa briga política que nós temos aí. A gente sabe o nome de um e outro, aqueles que talvez são maiorais na nossa representatividade, aqueles que são mais ditatoriais, aí eles acabam ficando mais famosos na mídia também. Então a gente conhece o nome deles, mas o nome de outros a gente não sabe. Então a gente ora também de uma maneira geral
para as nossas autoridades. E a gente ora para que o poder de Deus seja manifesto entre eles, trazendo justiça, trazendo salvação, trazendo arrependimento, porque a nossa oração é que esses homens se arrependam dos seus pecados e creiam em Cristo, porque dessa maneira eles serão levados, pela atuação do Espírito Santo, a agirem corretamente na política, nas decisões, nos julgamentos. Então eles serão levados a agir corretamente, não apenas por impulsos de paixões, né, agir injustamente, como é inclinação de todo homem. Todo homem tem essa inclinação de agir injustamente porque o pecado habita dentro dele. Mas quando o Espírito Santo habita dentro da pessoa, a pessoa ela vai ficar com esse peso na consciência de uma maneira mais agravante, vamos dizer assim, para que ela possa agir sempre corretamente em qualquer tipo de decisão. Então isso é interessante a gente orar também pelas outras pessoas. E daí? Quando então eles terminam a oração, sabe o que acontece? A resposta de Deus, ela vem. E diz assim o versículo 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Deus respondeu à oração desse povo que se juntou para orar a Deus. Deus respondeu. Aqui, meus irmãos, tremeu o local. Você não tem que estar esperando um terremoto quando você termina a sua oração como sinal da resposta do Senhor. Não. Deus ele não é obrigado a responder às orações da mesma maneira. Ele responde segundo a sua boa vontade, porque ele sabe como trabalhar com cada um de nós dentro das nossas necessidades. Então não significa que você vai orar e a terra tem que tremer. Não, jamais. Mas perceba que aqui a oração deles foi ouvida, eles ficaram cheios do Espírito Santo e eles proclamaram a palavra de Deus. Que a sua oração possa ser ouvida. Mas entenda que Deus ele tem 3 respostas que ele pode dar de imediato. Quais seriam as 3 respostas de Deus para a nossa oração? A primeira é sim. Deus ele pode atender imediatamente o seu pedido que você fizer. Então Deus ele pode falar sim e a sua oração ser atendida imediatamente. A segunda pode ser espere um pouco mais. Então Deus ele diz para você, olha, é um pedido muito bom, mas não para agora. Espere um pouco mais, que logo mais eu atenderei esse pedido. A terceira resposta de Deus pode ser um não. Ele pode simplesmente chegar e falar, não vou atender essa oração porque eu tenho planos melhores para você. Então esteja aberto com o seu coração para acatar a resposta do Senhor. Pode ser um sim, pode ser espere um pouco mais, ou pode ser um não. Aquilo que vier do Senhor, a gente vai entender como sendo bom, perfeito e agradável. Aqui está, então, um bom modelo de oração para que você possa seguir. Reconheça a grandeza do Senhor, reconheça a veracidade da Bíblia, reconheça a atualidade da Bíblia, reconheça a soberania de Deus, abra o seu coração para fazer pedidos pessoais, peça para os que estão próximos, peça para os que estão distantes também. E aguarde a resposta do Senhor. Com fé. Deus abençoe grandemente a sua vida, que esse estudo possa ter te abençoado.